Então vamos à palavra. O que é a única coisa que nos mantém em pé é a palavra de Deus. Mais nada. Querido, eu estou para falar sobre coração valente. Como é que você forma um coração valente? Coração valente, ele é formado pelas adversidades. Sabe, às vezes a gente tem um momento da nossa vida que começa a ter um levante, nada dá certo. Tudo é complicado no nosso meio, tudo para. É estranho. Mas a Bíblia diz que José, se não tivesse aqueles irmãos, ele não seria o primeiro-ministro. Se ele não fosse vendido, se ele não passasse pelo que ele passou. Queridos, vocês têm que entender uma das coisas que o Espírito Santo fala. A palavra de Deus diz que se Moisés, para ele chegar a ser o libertador de Israel, ele precisou também passar o que ele passou. 40 anos vivendo com um sogro. Sabe o que é isso? Está 40 anos na casa do sogro. Quantos aqui já estão 40 anos na casa de um sogro? Imagina você, 40 anos na casa do sogro, da sogra. Ô louco! Está amarrado, fica amarrado. E a Bíblia diz que esse homem que usava grandes perfumes, carro de último ano, agora ele está cuidando de ovelhas, ele está cuidando de cabrito, ele está fedendo junto com eles. Por quê? Porque haviam coisas no coração que precisavam ser arrancadas. Era um coração de bebê. Era no coração do bebeloide, que qualquer coisa, ele chorava num canto. E Deus quer te dar um coração de valente, de pessoa valente, que não se curva a nenhuma situação, a nenhuma adversidade, a nenhuma coisa que não dê certo como você estava imaginando. Quantos estão aqui nesta noite? O que Deus quer de mim hoje, pastor? Ele quer trabalhar com o teu coração. E às vezes a coisa mais difícil de Deus tirar se chama independência sua. Você já se libertou de um monte de pecados, mas da independência você ainda não se libertou. Você ainda é um homem independente de Deus. Assim como Adão vai fazendo o que quer, vai para onde quer, aponta seu nariz para onde for, faça o que eu quero, chega a hora que eu quero, digo o que eu quero. E Deus disse: eu vou tratar de você. E Deus começa a tratar desse coração. Deus começa a tratar da tua vida. Quando Deus quer alguma coisa, querido, pode esperar. Ele vai te quebrar. Ou você vai para Ele, ou as coisas começam a se fechar sobre a tua vida. Porque tudo que estiver entre você e o propósito de Deus, Deus vai arrancar. Porque Ele já te vê pronto lá na frente. Ele te vê acabado. Deus não te vê do jeito que você está. E por isso você tem que tomar um grande cuidado quando você julga alguém. A Bíblia diz em Mateus capítulo 7, verso 2. E eu tenho visto alguns irmãos da nossa comunidade julgando outras pessoas, esquecendo-se da onde saíram. E pior, da onde eles se encontram. Porque a Bíblia diz: porque com o juízo com que você está julgando, você vai ser julgado. Com a medida que você está medindo as pessoas, você vai ser medido. Se isso não te traz temor, cuidado, porque jaz à tua porta. Aquilo que você está semeando, você colhe. Eu estou vendo lá, alguém colocou um vídeo, e aquele vídeo de um pastor, e foi um tipo de uma crítica. Por favor, não faça isso. Pelo menos aos meus olhos. Respeite. Eu não aceito que se fale de nenhum líder. O problema é deles. Mal consigo cuidar da minha vida. Respeite. Se Deus levantou, é Deus que abate. Não temos direito de falar de ninguém. Não se tem direito. Deixa isso para Deus. Ou você quer ser julgado? Você é louco. Deus trata do coração, irmão. Estamos falando do coração e você está se expondo. Então você não está aqui. Há pessoas que a vida inteira vivem chorando pelo mesmo assunto. Deus disse: eu vou tratar então do teu coração. Áreas da tua vida que eu não vou tirar os olhos de agora em diante. Eu vou começar a tratar de você. E Deus tem feito isso no nosso meio. Deus tem realizado uma obra sobrenatural. Por quê? Porque Deus, Ele quer te abençoar. Não virá nada na minha vida e na tua vida, enquanto você tiver isso dentro do teu coração.
Hoje mesmo um irmão querido pegou, me ligou e disse: pastor, eu quero lhe dizer uma coisa. Depois que eu consertei, depois que eu caminhei onde o Senhor mandou caminhar, onde a palavra de Deus mandou eu ir, eu fui lá, pedi perdão. Olha, pastor, não foi fácil, eu calei a minha boca. Sabe, eu ouvi um monte, mais um monte a mais, e vezes se multiplica, e eu ganhei esse monte, mas eu calei a minha boca, eu fiquei ouvindo, eu pedi o meu perdão, eu fiz um conserto, e o senhor não acredita. Eu disse: o que aconteceu? Hoje, chegou alguém, olhou para o meu carro, que há tanto tempo eu estou querendo vender, essa vida chegou e disse: olha, esse carro é meu, aquilo é meu. E essa pessoa disse: pastor, isso é Deus. E eu disse: isso é porque quando você dá um passo em direção a Deus, Deus adianta a tua vida há anos. Quando você dá um passo para Deus, Ele adianta a sua vida há anos, querido. Olha, anos, sabe, você que teria que trabalhar 10, 11 anos, deixa eu lhe falar uma coisa: quando você obedece a Deus, as coisas começam a acontecer na tua vida. O grande problema é que nós não resistimos ao Senhor, estamos sempre resistindo. Ele está falando, Ele está dando ordem, às vezes é uma coisa simples, Ele está dizendo e você não se rende a Ele, e o custo disso é altíssimo. Vamos a um homem chamado Jonas, ele pagou um preço alto, ele pagou um preço altíssimo. Jonas foi um homem duro, ele resistiu a Deus, resistiu às ordens de Deus. Você disse: pastor, mas Jonas era Jonas, e eu sou eu. Quantas vezes Deus fala para você: entrega a tua oferta, entrega teu dízimo, entrega a tua disposição, entrega esse namoro, entrega essa coisa que você chama de relação, entrega para mim. E você resiste. Entrega essa empresa, entrega a tua profissão, e você resiste. Entrega porque eu tenho um chamado maior para a tua vida, e você não entrega, você resiste. A Bíblia diz que Jonas, no capítulo 1, verso de número 3, que ele vai, Deus chama esse homem e diz assim: Jonas, porém, levantou-se para fugir da presença do Senhor, e foi para uma cidade chamada Tarsis, que mais ou menos ela é quase 1000 quilômetros de onde ele estava, de onde ele deveria ir. Nínive, ele estava à distância aproximadamente de uns 800 quilômetros de Nínive. Agora, para ele ir para Tarsis, daria mais ou menos 3.500 quilômetros. Sabe para onde que ele vai? Ele vai o mais distante. Ele vai mais distante possível. Ele vai mais longe possível. Ele paga algo caro. Ele paga por uma viagem cara. E assim, queridos, que nós vivemos muitas vezes. O preço é alto. Quando você começa a resistir, a fugir de Deus, você começa a pagar um preço alto. E o que é fugir de Deus? É fugir das ordens dEle. E você acha que dá para fugir de Deus, você acha que dá para se esconder do Senhor, mas não dá para se esconder. Querido, é algo que Deus começa a trabalhar conosco. Deixa eu falar uma coisa: pastor, mas eu estou sofrendo. Aí Hebreus capítulo 5, verso de número 8, nós aprendemos que o sofrimento muitas vezes trabalha com coisas que estão lá dentro do nosso coração, que precisam ser arrancadas, jogadas fora. A Bíblia diz que se você é melhor que Jesus, então você não vai sofrer, porque Jesus sofreu. A Bíblia diz que Jesus sofreu, Ele sofreu. Então quando você estiver sofrendo, a Bíblia diz que você tem que aprender com o sofrimento. O sofrimento não é para te destruir. Fala: vizinho, o que você está passando não vai te matar, vai te deixar forte. Diga: eu recebo. Ninguém é melhor que Jesus, irmãos. Jesus aprende pelo sofrimento. Ele não resiste. E às vezes a gente vive se rebelando contra o Senhor. Resistimos. Fala para o teu vizinho: vizinho, quando você resiste a Deus, tem um preço a pagar. Jonas começou a pagar um preço de resistir à vontade de Deus. O preço é alto, o custo é alto. Toda vez que você resistir a Deus, terá um custo.
Se você ficar do jeito que você está, a sua vida vai ficar parada. Há várias formas de resistir a Deus, mas há várias formas de obedecer o Senhor. E muitas vezes não obedecemos o chamado do Senhor. Fazemos o que queremos, não nos sujeitamos à liderança que temos, não nos rendemos ao altar que Deus levantou para a nossa vida, as palavras proféticas, não obedecemos, estamos sempre resistindo. Dentro do nosso coração, nós não estamos empenhados a ver essa glória na nossa vida. Como, pastor? É possível sim. E Jonas diz que agora ele não quer ir para essa cidade. Por quê? Porque ele viu nessa cidade, os ninivitas, eles mataram as mulheres judias, eles mataram as crianças, e eles eram extremamente ferozes. Eles pegavam, cortavam a cabeça e colocavam sobre um pedaço de pau, e eles, como guerreiros, entravam na cidade e mostravam isso. Então, e vocês imaginam o que tinha dentro do coração desse homem. Deus pega um coração de um profeta e diz: sabe de uma coisa? Eu vou cuidar de você. Você vai ter que pregar para essa turma que você não gosta. Você vai ter que pregar para as pessoas que você mais odeia. Você vai ter que ir lá. Você vai ter que ir lá. Eu vou trabalhar com o teu coração, sobre todos aqueles que você tem dificuldade. Eu vou cuidar do teu coração. Eu vou arrancar tudo que está aí dentro. Sabe por quê? Porque eu quero aquela cidade. Eu quero aquela cidade. E para ter aquela cidade, eu vou tirar tudo que está dentro do teu coração. E ele começa. Se imagine, irmãos, dizer não para Deus. Você diria não para Deus? Quantos já disseram não para Deus? Alguns poucos crentes de verdade. É a segunda mentira que você está fazendo, não levantar essa mão hoje. Pede perdão a Deus. Que muitas vezes Deus falou com você e você não obedeceu. Resistiu a Deus na cara. Eu não vou fazer isso. Isso não deve ser do Senhor, deve ser do diabo. Jonas sabe quem eram os seus inimigos. E agora o Senhor disse: você vai para Nínive. E ele chega no porto e diz: aqui que eu vou para Nínive. Eu vou para o lado que eu quero. Quem manda na minha vida sou eu. Eu vou lá para Tarsis. Eu prego lá. Eu faço a obra lá. Não. Não. É algo terrível. Ele acha que dá para se esconder de Deus. O Salmo 139, verso 7, ao verso de número 8 e 9, diz assim a palavra do Senhor. Salmo 139. Se eu subir aos céus, tu estás ali. Se eu fizer ao Senhor a minha cama, eis que ali também o Senhor também está. A Bíblia diz: se tomar as asas da alva e habitar na extremidade do mar. A Bíblia diz ainda a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Por quê? Porque se eu disser que vou me esconder, o Senhor diz: não tem para onde esconder. Porque eu sei onde você está, eu sei onde está a tua vida, eu sei como está teu coração, e eu vou tocar no teu coração. Aleluia! Sabe o que Deus está dizendo para você e para mim nesta noite? Jonas ele preferiu morrer a pregar para os ninivitas. Eu quero a morte, eu prefiro a morte a pregar para este povo. Jonas estava preferindo isto. E Deus usa pessoas para arrancar coisas do teu coração. Diga para o teu querido que está ao teu lado: vizinho, Deus vai usar pessoas para tirar isso que está no teu coração. Jonas era orgulhoso. Como é que esse orgulho vai sair? Jonas era um homem com ressentimentos. Jonas era um homem que guardava coisas no coração. E Deus disse: eu vou usar homens para tirar isso de você. Quantos estão preferindo desobedecer a Deus e viver uma vida longe de Deus, dentro da igreja? Por isso tome cuidado quando você medir alguém. Cuidado quando você falar de um outro profissional. Porque quando você fala de alguém, você também vai ser exposto. Você vai ser exposto. Qual é o processo que Deus vai usar para quebrar a minha vida, pastor? Preciso saber hoje para eu me cuidar.
Ele usa o que Ele quer. Ele sabe onde te quebrar. Ele sabe onde mexer. Deus preparou. Primeiro, o verso de número 4. Olha o que Deus prepara. Este é o início. Jonas capítulo de número 1, verso 4. Esse é o primeiro passo que Deus dá agora no tratamento de Jonas. Mas o Senhor lançou sobre o mar. Não foi o diabo. Foi quem? Ele lançou o quê? Ele lançou o quê? Presta atenção, irmã. O que ele lançou? A tempestade, uma tormenta. De modo que o navio já estava indo a pique. Este é o processo que Deus começa. As pessoas sabem quando você está fora da presença de Deus. É quando a tua vida vive uma tormenta. Sabe, tem irmão que a vida é uma tormenta já, não para. Sabe por quê? Porque tem que arrumar alguma coisa. Porque tem que voltar para o Senhor. Tem que se arrepender. Tem que voltar. Por isso a tormenta continua. Essa coisa se torna crônica. E a Bíblia diz que Deus agora começa a tratar desse coração. Jonas agora. Deixa eu falar uma coisa. Toda vez que você vê alguém vivendo de tormenta em tormenta, você pode dizer, irmão, tem alguma coisa que está fora de ordem. Volta para os pés do Senhor. Verso de número 11 a 12 diz assim. Olha o que começa a acontecer a vida desse homem. Ainda lhe perguntaram, que faremos nós para que o mar se acalme? Pois o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. A coisa estava apertando. E diz o verso 12, responderam ele, levantai-me, lançai-me ao mar, e ao mar vos aquietará, porque eu sei que é por minha causa que sobreveio esta grande tempestade. Jonas disse, é por causa de mim, me lance ao mar. Sabe o que ele está dizendo? Ele não se arrepende por aquilo que ele estava fazendo, resistindo a Deus, mas ele diz, sou eu o culpado, eu quero morrer, eu vou morrer. Já viu algum irmão falando assim, eu quero morrer, mas não se arrepende do seu pecado, não se arrepende do seu orgulho, não se quebra, prefere morrer. Verso 13 a 15 diz, entretanto os homens se esforçavam com os remos para acalmar e colocar aquele barco em terra para ele descer. Queridos, pode fazer o maior esforço para alguém que está ao teu lado, como está desobedecendo a Deus, que não vai adiantar. Pode pagar a conta, pode dar cesta básica, pode fazer o que você quiser. Enquanto aquela vida não consertar com Deus, não põe a mão. E esses homens estavam pondo a mão e a coisa estava sendo de risco para eles. Não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais. E diz o verso 14, diz assim, por isso clamaram ao Senhor e disseram, nós te rogamos, ó Senhor, que não pereçamos por causa da vida desse homem, e que não deste esse homem, e que não ponhas sobre nós o sangue do inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Verso 15. Então levantaram Jonas e jogaram no mar. Quem jogou Jonas no mar? O diabo? Quem? Deus e quem? Deus e o homem. Deus vai usar pessoas, querido. Deus vai usar as duas pessoas para quebrar você. Há uma opressão nesta casa. Pastor, é minha mulher. Se converte então você. É meu marido. Se converte mulher. Se quebranta diante do Senhor. Não resista a Deus você. Deus deixou isso daí para tirar orgulho. Que talvez se tudo estivesse funcionando dentro da tua casa como você pensa, você seria a pessoa mais orgulhosa dentro da sua vida. É verdade ou não é? Quantos estão aqui? Quantos podem dar glória a Deus nessa hora? Como Deus, Ele é sábio, irmão. E o que Deus está fazendo? Parece que alguma coisa está incorreta no caminho do Senhor. Mas quando você se aparta de Deus, é isso mesmo. Você só vê tempestade.
e a coisa começa a apertar mais e mais. Você é jogado de um canto para o outro, você é jogado dentro do mar, você é abandonado, querido, ali. Mas aí a Bíblia diz que alguma coisa Deus começa a fazer. O que é que Deus agora? Primeiro Ele levanta uma tormenta. Segunda coisa agora, diz o verso de número 17. De verso 17 diz assim a palavra do Senhor: então o Senhor deparou um grande peixe para que tragasse a Jonas, porque só as águas não adiantavam. Agora Ele pega um peixe grande que vai engoli-lo, e ele vai ficar nas entranhas, nas vísceras, onde tem os gases. Ele vai ficar no lugar mais nojento, simplesmente porque ele tomou uma postura de ficar longe do Senhor. E quando isso começa a acontecer, querido, é porque há resistência. E não foi o diabo, tudo isso era Deus. E a Bíblia diz, ainda no capítulo 2, e é isso que eu quero discorrer hoje aqui para todo mundo. Diz assim no verso de número, pode ir no verso de número 1. E diz assim: orou Jonas, verso de número 1. E orou Jonas ao Senhor seu Deus, lá das entranhas do peixe. E aí ele faz uma oração e disse: na minha angústia eu clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do céu eu gritei, e Tu ouviste a minha voz. E diz: pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e as correntes das águas me cercaram, e todas as Tuas ondas e todas as Tuas vagas passaram por cima de mim. E diz ainda: eu disse: lançado estou de diante dos Teus olhos, como tornarei a olhar para o Teu santo templo? É só até o 5, até o 4. Como, Senhor? E diz lá no verso 7. Dá um pulo lá, querido. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Se lembrou. Ele só se lembrou. É mais ou menos assim. Quando você está apertado na sua área financeira, você começa a se lembrar dos votos que você fez com Deus e quebrou. Quando você está no aperto, você vai lembrar do Senhor. E agora, Senhor, como é que eu vou fazer? Mas quando você poderia ser fiel a Deus, você não foi. O peixe foi enviado por quem? A tormenta foi enviada por quem? Vamos aí o verso de número 10. Diz assim: falou pois ao Senhor ao peixe. Ele disse: peixe, você está livre desse troço. Vomita ele. Nem o peixe estava aguentando mais. Quando uma pessoa resiste a Deus, ninguém fica perto dela. Ninguém aguenta mais ficar perto de alguém que desobedece ao Senhor. A conversa não dá certo, os valores não dão certo, o churrasco, a carne fica dura, a coca, ela fica sem gosto, o suco parece que está azedo. Querido, tudo por quê? Porque alguém está fugindo de uma ordem de Deus. Deus quer teu coração. Por isso a Bíblia diz: filho, dá-me o teu coração. Deus sempre quer o teu coração. E agora Ele dá uma segunda chance a esse homem. Ele lança esse homem não para Nínive. Não pense que Deus mandou esse peixe dar uma carona para ele, para Nínive de volta. Deus solta esse homem para que pelas suas próprias pernas ele comece a consertar tudo de novo. Quantos estão aqui nessa noite? Este é o grande segredo de você chegar aqui. Deus começará, Ele te dá uma segunda chance. Ele te dá uma segunda chance, sem dúvida. Mas você vai ter que andar pelas suas próprias pernas. Fala, vizinho, esta noite é a noite da segunda chance nas nossas vidas. Ele põe esse homem, não em Nínive, mas bem longe de Nínive. E ele tem que caminhar para lá. O caminho da obediência é um caminho mais longo. Por isso que a Bíblia diz que o caminho do Senhor é um caminho estreito, não é largo. Quantas vezes você tem resistido a Deus? O custo está alto. Você está pagando para ver. Você sai toda manhã sem dizer: Espírito Santo me guia. Para onde, Senhor? Me dá uma direção. Pastor, mas eu trabalho ali. Mas se Ele quer que você passe na outra rua, você tem alguém ali? Hoje estava indo com uma irmã. Peguei uma irmã no funeral e levei até a loja da mãe. E quando eu cheguei lá,
Tinha um rapaz lá. Rapaz que é aquele que corta a luz da CEMIG. Foi lá cortar a luz. Ele cortou e cortou errado. Depois teve que voltar e arrumar. Mas ele não cortou errado. Era a hora de eu chegar. E quando eu cheguei, eu disse: Deus, tem um propósito com a vida desse rapaz. Eu disse: rapaz, eu preciso orar por você. E ele disse: eu estou precisando de oração. Porque Deus tem planos para tudo. Eu poderia muito bem não passar ali, não dar a carona e não encontrar com essa pessoa. Mas quando eu saí do funeral, eu disse: Espírito Santo, por onde eu vou? Quando você começa a conversar com o Senhor, Ele vai te dando a direção correta até de você andar na rua. Até de você falar com alguém. Estava entrando numa lanchonete e aquela pessoa disse: olha, eu assisto o senhor na televisão. Eu disse: ótimo. Então agora a senhora pode ir lá na igreja. A senhora é a nossa convidada para estar com a gente, louvando o nome de Jesus. Deus põe pessoas. Quando você anda no propósito de Deus, a tua vida funciona. Eu quero dizer para você o que diz lá em Jonas 3, verso 1 e 2, diz assim: quantas vezes Deus tem falado com você? Mas aqui, quantas vezes Ele está dizendo? Fala para o teu vizinho: vizinho, isso é revelação para nós. Essa área da tua vida, Deus está te dando a segunda chance hoje. Receba! Hoje! 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 Verso 2 diz o seguinte: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e lhe proclame a mensagem que eu te ordeno. Pela segunda vez, levanta uma tormenta, levanta um peixe e depois levanta uma segunda chance. Será que esse homem se converte? Não! O coração dele é resistente. Ele apenas orou dentro lá de um peixe. Você achou que ele estava arrependido? Não! Ele não queria pregar para aqueles homens. Ele não queria aquela cidade. E diz o verso de número 10 do capítulo 3, que ele fica 40 dias naquela cidade. E sabe qual era a mensagem dele? Essa cidade vai acabar. Tudo vai acabar. Era a mensagem dele. Vai acabar. Arrependam-se. E ele começa a falar: convertam-se do seu mau caminho, porque Deus vai matar todo mundo. E a Bíblia diz que houve o maior avivamento naquela cidade. Todo mundo se converte. E sabe como é que continua Jonas? Bravo, coração resistente, duro. 3 dias dentro de um peixe, 40 dias falando. Deus lida com o nosso coração, irmão. Sabe que você já viu alguma criança quando ela obedece assim meio na trava? Senta aí. Não. Senta aí. Não. Senta aí. Ela. Jonas era assim. Às vezes tem alguém aqui nessa noite que sempre está obedecendo a Deus, mas só na hora que, sabe, é assim, vai obedecer a Deus só com os dentes cerrados. Eu vou ao culto hoje, mas esse é o último dia. Solta esse maxilar, senão você vai ter um problema sério nos teus tímpanos. Libera, solta, deixa Deus trabalhar. Qual é a reação desse homem? Capítulo 4 fala do verso de 1 a 4. Olha só como ele era. Mas isso desagradou extremamente a Jonas. Por quê? Porque todo mundo se converteu. Olha só, irmão, que coração desse homem. Sabe, há pessoas que estão às vezes falando do Senhor, e o coração delas está assim, está duro. Está duro.
E orou o Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra. Por isso me apressei a fugir para Tarsis, pois eu sabia que és um Deus compassivo, misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Às vezes a gente quer que os nossos inimigos sejam destruídos, e Deus diz: vai lá, pede perdão e prega para eles. E diz o verso 3: agora o Senhor tira a minha vida. O que ele está pedindo? O cara não se arrepende. Você já viu alguém assim? Você já viu alguém assim? Levante as tuas mãos e diga: eu já vi. Sou eu. Duro. Homem duro. Você já tinha lido assim? Você já tinha visto o que o Espírito está te ensinando nessa noite? A gente vê essa história por cima, mas não vê com olhos de revelação. A gente vê uma história, mas não aplica nas nossas vidas. Homem duro. Verso 5. Tira a minha vida, Senhor. Agora olha o que diz a palavra. Então Jonas saiu da cidade, assentou-se oriente dela e fez ali uma barraca e se sentou debaixo dela à sombra, até ver o que iria acontecer com a cidade. Deus mata todo mundo, leva para o céu, mas eu não quero esse povo na minha frente. Cidade inteira convertida. Aí ele tá ainda duro, querido. Sabe o que é uma cidade igual de Itaúna, toda convertida? Todos aos pés do Senhor. O que a gente tinha que fazer? Celebrar, pular. E como é que ele estava? Tira a minha vida. É possível você andar com coisas no teu coração. É possível. Mas Deus, Ele vai tratar do teu coração, querido. Ele está tratando do coração de Jonas. E fez o Senhor nascer uma borboleira e fê-la crescer em cima de Jonas, para que ele fizesse sombra. Olha, Deus é tão misericordioso, de vez em quando Ele te dá uma sombra, amigo. Ele põe você debaixo de uma sombra, sabe? Porque a sombra dele te protege, a sombra dele te dá descanso. Ele te põe, Ele levanta um tempo de refrigério na tua vida. Ele é Senhor, Ele é bondoso, Ele é justo. E se eu vou levantar aqui uma sombrinha para o Jonas, para ele ficar de boa. Ele está muito mal-humorado, eu vou cuidar do coração dele, eu vou tirar esse mau humor, eu vou fazer alguma coisa para ele. Sabe o que ele faz? Põe lá. De modo que Jonas agora, você não deixa eu ler, filho? Deixa eu ler. A Bíblia diz que mas Deus enviou um bichinho no dia seguinte para acabar com aquela borboleira, de sorte que esta se secou. Olha o que acontece com a vida desse homem. E não resistiu ao quebrantamento. Tudo que você tem na tua vida, quando você, olha aqui, presta atenção agora aqui em mim. Tudo que você resiste ao quebrantamento do Senhor, aonde você for pôr a tua mão, vai murchar. Aonde as coisas estiverem perto de você, não vai funcionar. Tudo que você começar a fazer, não vai para frente. Tudo que você dá ideia, não funciona. É assim a vida do crente. Quando ele está em desobediência, quando ele resiste a Deus, tudo que ele projeta não vai para frente. Pode fazer 1000 planos, não vai dar certo, vai murchar. Sabe, o grande problema é que quando você faz isso, você atinge toda a tua casa, você atinge teus filhos, tua família, você atinge a tua geração, teus pais, toda a tua casa, porque você não quer obedecer uma ordem do Senhor. É tão simples, irmãos. A nossa vida, ela pode parar de repente, mas quando nós estamos andando com o Senhor, onde colocar a mão, onde colocar os pés, a Bíblia diz que a bênção do Senhor, ela vai te acompanhar. Quantos podem dar glória a Deus? Irmão, quando você está resistindo a Deus, tudo que você toca, tudo que você cuida morre. Cachorro, gato, passarinho. Meu irmão, é uma coisa do cão. Começa a acontecer uma desavença, é o inferno. Por tudo porque você está resistindo a Deus. Não vai para frente a tua vida. Já aconteceu isso com você? Não precisa levantar a mão. Levanta os pés. Jonas continua rebelde. Verso 8 diz o seguinte: bom,
já não bastou o bichinho, acabar com a sombra dele. Onde colocava a mão não dava certo. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso do oriente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele desmaiou, e desejou o que de novo? Morrer. Por que não se dobra esse cara? Por que não abre mão do seu coração? Até quando? Você já viu algum irmão assim? Você já viu gente assim, que está achando, que está indo, que está fazendo, que diz, não tem nada a ver, podemos ter uma relação ali, depois, Deus perdoa, Senhor, isso é sua carne, você sabe que meu espírito está com o Senhor. Teu espírito deve estar com o outro, comigo não. Eu não compactuo com coisas assim. E ainda tem a cara de pau de continuar do mesmo jeito, como se nada estivesse acontecendo. Coração. Deus disse que vai tratar do coração. Sabe o que Deus faz com esse homem? Trata. Mas trata. Esse homem é duro de coração. Deus dá a segunda chance. Ele é duro ainda. Ele continua duro. Vem o vento. E vem uma coisa. Eu quero morrer. É melhor morrer. Melhor morrer ou se arrepender? É melhor morrer ou consertar? O grande problema, queridos, é que às vezes a nossa vida é isso. É igual a de Jonas. Fala para o vizinho que está ao teu lado, vizinho, você está vivendo na independência de Deus há muito tempo. Você faz o que quer. Você banca a tua independência. E Deus está mandando você parar nessa noite. Porque Ele começou a tratar do teu coração. Ele começou a pôr em ordem a tua vida. Ele começou a pôr em ordem a sua casa. Nada que você resiste. Escreve aí. Nada que você resiste não tem um preço. Quando Deus falar uma coisa com você, acabou. Faz rápido. Se você continuar resistindo, vai chegar na tua casa, vai chegar na sua saúde, vai chegar nas suas finanças, vai chegar no seu emocional. Pastor, o senhor está dizendo que Deus vai arrebentar? Não, Ele só vai tirar a mão e vai deixar as coisas chegarem perto de você, por causa da tua resistência. O preço é alto, envolve toda a tua casa, simplesmente por causa de um orgulho. Eu quero que os orgulhosos fiquem em pé nessa noite. Nós queremos nova vida. Nós queremos que o Senhor trate com o nosso coração. Nós não resistimos ao Senhor. Há coisas dentro do nosso coração que só nós sabemos. Só nós. Deixa eu falar uma coisa. Orgulho ou humildade. Humildade não quer dizer que é condição financeira de que você tem. Eu sou humilde porque eu sou pobre. Conheço um monte de gente pobre. Pobre, mas é orgulhoso. Nem ajuda aceita. E quando você vai ajudar, é só isso. Quando já te ajudaram e você disse, é só isso. Já fez isso alguma vez? Claro que já. Claro que já, irmão. Eu quero terminar uma parte dessa palavra. E no domingo a gente continua. Jonas ficou longe da sua família. Ele foi para 3.500 quilômetros. Longe da sua casa. Pagou um preço alto. Obedeça a Deus, querido. Dê a mão ao seu irmão, obedeça ao seu líder. Como você se sente por dentro? Quando Deus disse para, você não para. Eu creio que quando alguém vive assim, se sente miserável,
Se você imagina dentro da casa do Senhor e não mais ouvir o que as pessoas estão ouvindo por revelação. Você não consegue mais entender, você não consegue mais escutar, você não tem mais uma palavra de levante, não chega mais no teu coração, porque você resiste ao Senhor. Você quer fazer o que você acha que é correto e não o que Deus está te mandando fazer. Deus está tirando essa noite coisas do nosso coração, lembrando a vida de Jonas, lembrando, eu tentei ser o mais sucinto possível, falando desses 4 capítulos com você, e é importante você decifrar, que o processo que ele passou foi de tormenta, foi de um peixe, teve segunda chance, mas ele nunca se rendeu, ele não se rendeu. A Bíblia fala que ele não se rendeu ali. Ele queria morrer. Como é difícil arrancar algo que é plantado no coração, que nós mesmos plantamos por ressentimentos, por remorso. Nós começamos a colocar coisas no coração, que Deus disse, não faça isso. Não vá por ali, porque eu vou tratar de você. Porque eu te vejo pronto lá na frente. E eu vou arrancar isso do teu coração. Porque você é meu. Você é meu. Você é meu. Feche seus olhos e fale com o Senhor. Quando resistimos ao Senhor, ficamos vazios. Volte para os pés do Senhor hoje. Renda-se a Ele. Renda-se. Não termine esse ano do jeito que você começou, do jeito que você foi ficando. Não termine esse ano com o mesmo pecado que você se habituou. Chega de brincar com o Senhor. Se você continuar a resisti-lo, o custo será alto. Se você continuar a resistir, as tormentas vão chegar. Renda-se a Ele. Renda-se. É esse o convite do Senhor. E essa palavra passa por dentro de mim antes de chegar a você. Eu estou aqui à frente, rendido a Deus, sujeito a Ele, triturado por Ele. Quantas coisas chegam na nossa casa, quantas coisas começam a conflitar dentro de casa, quantas áreas financeiras são mexidas, porque é só ali que você pode abrir o seu coração. Deus, a Bíblia diz que Ele também está no meio da tormenta. Ele age onde Ele quer. Ele sabe nos quebrar. Ele sabe esmiuçar esse coração orgulhoso. E Ele vai fazer essa obra na minha vida, na tua casa, nos teus filhos, no teu pai, na tua mãe. Sabe, você vai ser confrontado com o Senhor de agora em diante. A tua vida agora começa a entrar num alinhamento de Deus. Levante a mão do teu irmão e comece a se render a Deus. É hora de você dizer: Deus, eu quero começar tudo de novo. Deus, é para Tarsis, eu não vou não. Eu quero ir para Nínive, Senhor. Eu me rendo a teus pés, eu vou para os teus pés. Eu quero o Senhor na minha vida. Eu creio que o Senhor tem algo grande hoje aqui. Deus tem algo grande para fazer com a tua vida hoje. Deus tem algo grande, mas Ele quer o teu coração. Ele quer o que está lá dentro, que ninguém sabe. Ele quer aquilo que está lá há anos, aquilo que você guarda, aquilo que se tornou crônico, que quando alguém põe o dedo, você treme, você estremece, aquilo que te faz distrair da presença de Deus, aquilo que tem roubado a tua paz. Sabe por quê? Porque se o Senhor disse para você: eu sou o Deus que curo, Ele vai curar. Então creia nele, não resista, não interprete que a última palavra são de outras pessoas. A última palavra sobre o teu casamento, a última palavra sobre a tua vida está nas mãos do Senhor. A última palavra, ela é do Senhor na tua vida.
Ninguém tem a liberdade de dirigir a tua vida a não ser Deus. Mas Ele está pedindo, Ele está dizendo, me dá aqui. Eu tenho um chamado para você. Eu tenho um chamado para a tua vida. O lugar onde você estava eu já te chamei para você nunca mais voltar. O jeito que você andava lá não é para mais você andar. É isso que estou dizendo para você. Eu estou te chamando para um novo tempo, um novo ciclo. Creia em mim, creia de coração. É de coração. E eu vou usar tudo que está aí para mudar o teu coração, para mudar a tua vida, em nome de Jesus. Levante as mãos agora do irmão. Pode levantar a tua mão, irmão. Levante.